Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje neste Soundbite viva a Helena Pereira. Olá, viva. E viva Ana Sá Lopes. Olá, Ruben. O som do dia é do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, na noite desta terça-feira. Vamos ouvir. Sabemos que há fenómenos naturais e sabemos que há circunstâncias de negligência que convergem para que possam eclodir incêndios florestais. Mas há coincidências a mais e há, portanto, uma necessidade das portuguesas e dos portugueses saberem que o Estado, em seu nome, vai atrás dos responsáveis por estas atrocidades. Luís Montenegro quer ir atrás dos criminosos. Não há perdão possível, diz o Primeiro-Ministro. Ana Sá Lopes, Luís Montenegro tomou o discurso do Chega como seu, ou temos aqui uma hipérbole no meio desta catástrofe que estamos a viver neste momento? Um bocadinho das duas coisas, mas acho que de facto tomou o discurso do Chega. Isto claramente não é uma coisa para que um Primeiro-Ministro diga, porque o Primeiro-Ministro é a linguagem do faroeste. Nós estamos mais habituados a ver dita pelo Chega. O Primeiro-Ministro, se sabe coisas, comunica ao Ministério Público. Aliás, deveria ser ouvido pelo Ministério Público depois das declarações que fez ontem. Portanto, dá a ideia de que ele sabe os interesses que podem estar por trás dos incêndios. Isto é uma questão gravíssima para o país inteiro. O Primeiro-Ministro tem estado genericamente bem. Também é importante dizer, mas escorrega-lhe o pé para o chinelo em algumas situações, e esta foi obviamente uma delas. Não pode dizer isto, é um Primeiro-Ministro do Governo AD, não é do Governo Chega. Isto é uma linguagem. Agora, se isto faz ir buscar votos ao Chega, confesso que nesta altura, esta história da captação de votos, numa altura em que estamos a falar de incêndios e de uma situação tão grave ao país, também é assim particularmente perturbadora. Helena, qual é que é a tua opinião sobre isto? Quando o Primeiro-Ministro toma este discurso como seu, faz aqui de certa maneira um discurso muito mais à direita do que é habitual no Primeiro-Ministro e pronto, podemos mesmo dizer que assume o discurso do Chega e interfere de certa maneira naquilo que é o decurso de investigações judiciais que estão em curso sobre a origem destes incêndios e tudo mais. Como é que podemos avaliar estas palavras do Primeiro-Ministro? Pois, eu só consigo perceber a necessidade de Luís Montenegro falar desta maneira se efetivamente existem dados que ele tem e que nós ainda não conhecemos sobre esses tais interesses de que ele fala, porque senão é estar a lançar uma suspeita de uma forma até irresponsável, e portanto eu quando ouvi, primeiro lembrei-me de quem é que teve o último discurso deste género, que eu me lembro, foi o de George W. Bush, quando era presidente e quando disse que ia atrás do Osama Bin Laden. Eu acho que foi o discurso mais parecido que eu me lembro de um dirigente político de usar estes termos. Em Portugal, por exemplo, eu não me recordo de usar estes termos e por isso sim, nós olhamos para este tipo de discurso e pensamos que é uma coisa mais parecida com aquilo que é o discurso populista do Chega. Agora, se existir, e por isso é que é muito irritante também o Primeiro-Ministro fazer declarações à imprensa sem direito a perguntas, porque o que se impunha era que ele, ao dizer isto ontem, estivesse disponível para responder às perguntas, e de certeza que a primeira era: porque é que está a dizer isso? Há indícios que a Polícia Judiciária tem de que o fogo posto seja encomendado por, não sei, dá a entender que sejam empresários, não é? Interesses económicos por trás disto. Imobiliários, interesses... Exatamente, imobiliários, não sabemos, porque agora ele pôs o país todo a discutir. Exatamente, ele põe o país todo a discutir que interesses serão estes que estão a pagar a incendiários para atearem o fogo, não é? E, portanto, o Primeiro-Ministro não pode falar como se estivesse no café. André Ventura pode falar como se estivesse no café. Pode, todos os dias o faz, pode. E foi assim que conseguiu eleger 50 deputados. Não sei se Luís Montenegro encarnou André Ventura neste momento e acha que é assim, tendo a linguagem de café. É evidente que Trump teve sucesso com essa linguagem de café
quando foi eleito o primeiro Presidente da República, e não sabemos se não será eleito agora a segunda vez Presidente dos Estados Unidos da América, e esse é um discurso muito próximo daquilo que ouvimos. A Helena lembrou bem George W. Bush sobre Osama Bin Laden e os discursos de Trump. É muito típico. Discurso de Ventura, de facto. Mas é para aí que Luís Montenegro quer ir? Portanto, estás a dizer que Luís Montenegro se está a tornar populista. Eu não digo o que se está a tornar, eu digo que esta frase é uma frase de um populista ou seja, e o cargo de responsabilidade que Luís Montenegro ocupa não o pode permitir fazer este tipo de declarações. Sinceramente não pode. É que André Ventura, para todos os efeitos, é o líder do partido, não está no governo, é primeiro-ministro. Luís Montenegro é primeiro-ministro. Há uma grande diferença. Realmente é mais comparável a Bush do que a André Ventura. Helena, e tu achas que este discurso mostra, de certa maneira, um caminho que Luís Montenegro está a fazer para o populismo, ou isto é um caso isolado e que não devemos transpor para outras áreas? Acho que para responder a isso é preciso perceber o que é que Montenegro agora tenciona dizer mais ou explicar, não é? Por isso é que eu ainda admito que haja aqui algum tipo de situações que seja do conhecimento do Ministério da Justiça, que também com quem o Luís Montenegro ontem esteve reunido antes destas declarações, porque senão é de uma enorme irresponsabilidade e realmente do enorme populismo, sim. Eu acho que só nos próximos dias nós vamos tentar perceber qual é o intuito, efetivamente. Agora, que é aquilo que aconteceu, que a declaração que foi feita ontem em São Bento é um novo patamar de um primeiro-ministro, sim, parece que sim, que acho que é uma coisa nova, que ainda não tínhamos assistido, sim. E assim está feito este Soundbite. Voltamos amanhã com mais outro. Um beijinho, até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.